Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Para começar, uma pergunta. Você já ouviu falar em ChatGPT? Pois bem, é uma ferramenta de inteligência artificial que faz textos e fotos, imagens de forma muito rápida. Então nós vamos conversar no programa de hoje sobre essa nova tecnologia e os impactos na nossa vida. Para isso, os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes. O professor doutor Rafael Kunst, coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada da Unicinos, e também o professor da Escola Politécnica da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, Rafael Bordini. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela gentileza e por dividir um pouquinho o conhecimento de vocês aqui com a gente, porque eu também estou especialmente bastante curioso, sobre essa nova ferramenta, que é o ChatGPT. Disse na abertura aqui, que produz textos, enfim, mas claro, evidentemente a partir de um estímulo que tu faça, uma pesquisa, digamos assim, um roteiro, uma reportagem, um pouquinho antes da gente gravar, eu coloquei alguns dados ali, procurando uma reportagem sobre violência nas escolas. Então, é impressionante de ver, como o texto ele vai sendo produzido assim na sua frente, assim na tela, Então, a gente se assusta um pouquinho inicialmente, com essa inteligência artificial. Professor Rafael Kunst, obrigado pela presença. Fala um pouquinho sobre essa nova tecnologia. O que é, esse ChatGPT aí que a gente tem falado tanto nos últimos tempos? Certo, Clayton. Até fiz uma brincadeira com ele antes de ver, a gente comentava fora do ar. Como é que eu vou apresentar ele? Vou perguntar para o ChatGPT, E naturalmente a primeira coisa que ele falou, fala o que é o ChatGPT, as vantagens, enfim. E eu vejo o ChatGPT como uma excelente ferramenta para a gente. Talvez uma pergunta que vai vir daqui a pouco, mas eu já vou introduzir agora. Eu não considero ele substituto de ninguém. Acho que todo mundo acaba fazendo essa pergunta. Tá no roteiro. Eu não considero já, dando um spoiler, eu não considero ele substituto de ninguém. Até conversava com alguns colegas algum tempo atrás, logo que saiu, ali na primeira semana, enfim, e a gente falava exatamente sobre a questão do ChatGPT, por exemplo, na educação. Os alunos vão usar isso? Depende, vão usar sim, mas se souberem usar bem, isso vai dar um excelente resultado, porque para ele dar um resultado bom, tu deves ter visto isso na tua interação com a ferramenta, a gente precisa saber fazer a pergunta certa e direcionar o ChatGPT. Então, vejo ele como uma excelente ferramenta que vai auxiliar muito em diversas áreas de trabalho, porque a gente pode, por exemplo, pedir para ele fazer um rascunho de um documento. Esse rascunho vai ter uma saída ali, mas que vai precisar ser avaliada pelo humano. Então, por exemplo, eu fiz um exercício esses tempos de pedir para ele, escreve um relato sobre a minha pesquisa, considerando que eu trabalho com aprendizado de máquina, que eu trabalho com rede 5G, que eu trabalho com indústria 4.0. E fui ele gerou um primeiro texto. Eu interagi novamente com ele, pedi para ele fazer alguma modificação. Considera também este ponto, considera também aquele ponto. E ele vai interagindo e gerando novos textos. Eu acho que nesse aspecto a gente tem uma grande possibilidade de uso que é para agilizar os nossos processos de trabalho. Então, por exemplo, pegando aqui, eu quero uma pauta para uma entrevista sobre ChatGPT. Pode pedir para ele e depois ir aperfeiçoando. Eu acho que nisso a humanidade tem muito a ganhar, principalmente em tempos de resposta, em gerar primeiras versões de algo que daqui a pouco é repetitivo. E aí depois utilizar a inteligência humana para complementar aquilo, para deixar com o estilo do Rafael escrever, com o estilo do Clayton escrever. E eu estou muito entusiasmado com essa tecnologia. O GPT já existe há algum tempo e vem sendo atualizado, Agora tem outras versões, tem o o GPT-4 saindo, e aí o ChatGPT ele é um uso desse grande modelo de linguagem que é o GPT, Assim como a gente tem vários usos de mercado também, por exemplo, soluções em nuvem, em que empresas podem treinar modelos baseados no GPT. Então, o que chegou para o grande público foi o ChatGPT agora, mas o GPT em si já é uma pesquisa que vem se consolidando há algum tempo. Evidentemente, professor Rafael Bordini, obrigado pela presença aqui no TV Câmara Entrevista. Gera debate, porque é uma ferramenta, de certa forma, nova para o grande público, que ainda está se adaptando à forma de
ou a forma de pesquisar, ou a forma de como usar ela, né? Botei meu nome lá, né, para pesquisar. Pesquisar, e ele disse que, bom, ele busca num banco de dados e também tem respeito às individualidades, enfim, né? Para testar também. É um banco é um grande banco de dados que ele busca e vai produzindo a partir do que tu pesquisa lá, né, professor? Isso. Então, deixa eu falar um pouco sobre o que está por trás do ChatGPT, né? Que é o que a gente chama de um grande modelo de linguagem. Né? Então, o GPT-3 é o modelo de linguagem que está por trás do ChatGPT. E isso são técnicas de inteligência artificial, em particular redes neurais, que a gente treina através de uma grande quantidade de texto. Realmente uma quantidade muito grande mesmo. Né? Então, para o GPT-3, que é a base do ChatGPT, foram utilizados bilhões de tokens ou palavras. Né? Então, pensa assim, é muito mais palavras do que um humano lê a sua vida inteira. Né? E aí são textos que vêm da internet, livros, a Wikipédia inteira, é uma quantidade muito grande de texto, né? Então, as informações que ele tem são, com as quais ele foi treinado, são até 2021, né? Então, por exemplo, talvez tenha informações recentes sobre ti que ele não tenha, né? Enfim, né? Sobre essa questão, né, da gente, dessa questão que o Rafael estava muito bem colocando, que é uma ferramenta e que vai ajudar as pessoas a fazerem seu trabalho agora, né? Realmente, eu concordo plenamente, né? Mas também a gente precisa considerar o fato de que pela primeira vez com o GPT-3, né, a gente teve assim uma capacidade muito grande de processamento de linguagem natural, né? Então, o avanço tecnológico que permitiu isso, ele é realmente muito significativo, né? Com o potencial realmente de alterar muitas coisas. Claro que no início o uso vai ser exatamente como o professor Rafael falou, né? Vai ser uma ferramenta para, por exemplo, deixar mais rápido o teu trabalho, né? Então, em vez de, por exemplo, ter que escrever um resumo de uma notícia tu mesmo, tu dá a notícia para o ChatGPT e pede para ele escrever para ti o resumo, né? Mas eu confesso para contribuir aqui também, professor, que o meu primeiro contato com ele foi meio assustador, assim, sabe? Porque realmente a gente está acostumado com o Google ali, né? Tu vai lá numa ferramenta de busca, tu vai lá e te dá uma série de opções. Ali não, digitei reportagem sobre violência nas escolas. Ela veio inteira sendo escrita na minha frente ali, sabe? Então fiquei meio espantado com isso, assim, sabe? O que é mais assustador é isso, é justamente que ele está produzindo palavra a palavra um texto que é perfeitamente correto, faz sentido, né? E personalizado, né? Acho que essa é outra questão que é exatamente, importante. E depende completamente do texto que tu colocou, né? O texto que tu escreveu, ele é colocado na entrada desse sistema e é a partir desse texto que ele gera outros textos, né? Através desse grande conhecimento que ele tem adquirido através dessa grande quantidade de texto, ele sabe que palavras devem seguir que outras palavras, né? Então é assim que ele está compondo o texto. Lembrando que que foi usado para treinar o sistema a construir essas frases uma quantidade absurda de texto, né? Então realmente é bastante assustador, né? A habilidade linguística do sistema é realmente impressionante. Como educadores, professores, nesse sentido eu coloquei ali, por exemplo, para testar o sistema, para olhar, trabalho de conclusão sobre determinado tema. Ele veio com quase todos os tópicos ali, né? Isso não representa, assim, de repente, uma questão de desestímulo, ou, sei lá, aquela orientação mais tete-a-tete ali que o professor poderia dar e tal, estimulando que o aluno pesquisasse de uma outra forma, e que isso vem praticamente pronto ali e tal. Sim, eu acho que aí a gente vai ter um desafio como educadores, mas eu não vejo isso como necessariamente um problema. Acho que é um desafio bom. A gente tem uma evolução tecnológica, assim como já aconteceu. Antigamente ninguém tinha acesso à internet, por exemplo. O aluno tinha que ir lá, em uma enciclopédia física, fazer pesquisa. Naturalmente, com a entrada da internet, chegada da Wikipedia, enfim, por exemplo, né, dentre várias outras ferramentas, né, o aluno começa a buscar de lá. Agora, o que me importa como professor é que ele saiba analisar aquilo. E ele tire a informação que ele precisa dali para chegar à conclusão dele. Eu acho que esse é o grande ponto. E esse vai ser o grande desafio tanto para educadores, porque a própria aula que eu ministro, se eu não souber me reinventar e ficar atualizado, o aluno vai perguntar para o ChatGPT ou para qualquer ferramenta que
vem a partir dele vai ter a mesma resposta. Então, a gente vai precisar saber usar isso e saber guiar os alunos. Um dos grandes papéis do professor é mentorar, orientar o aluno. Acho que vai ser um grande papel que a gente vai ter. Eu vejo isso com bastante otimismo, de que isso vai facilitar a vida. Então, o aluno vai ter uma pesquisa, mas é uma pesquisa inicial, limitada. O próprio ChatGPT coloca isso em várias respostas, né? Ele mesmo se coloca como uma ferramenta limitada. É interessante até assim, a gente perguntar para o ChatGPT quais são as desvantagens em usar o ChatGPT. A gente pode pensar, ele não vai falar nada. Não, ele fala. Uma delas é que, por exemplo, ele pode gerar informações que não estão corretas. Ou pode gerar informações com viés. Então, não existe uma garantia de que tudo que sai dali é 100% correto. Então, a gente vai precisar de muito poder de análise em cima desses textos gerados. O que não pode acontecer é pegar aquilo ali, copiar e entregar como teu trabalho de conclusão. Né? Aí que tá, isso que eu queria colocar, dá plágio, né? Pois é, enfim, se o texto que o ChatGPT está produzindo é plágio ou não, é uma questão assim, debatível, né? Mas o que é importante realmente é que o aluno, a gente tenha maneiras de detectar que o aluno não esteja simplesmente copiando o texto do ChatGPT. Assim como o Rafael, eu também tenho recomendado que os meus alunos utilizem o ChatGPT, né? Eu estimulo eles a fazer isso até durante a aula. E inclusive para fazer trabalhos, né? Só que, por exemplo, numa disciplina o trabalho é apresentado para toda a turma. Então, claro, eles podem ter usado o ChatGPT para estudar, mas se eles não compreenderam aquilo que eles vão falar para a turma, né, isso vai ficar bastante claro. Então, não é um problema de avaliação nesse contexto. Mas, claro que as universidades do mundo inteiro, a primeira questão que elas se preocuparam quando viram a performance do ChatGPT foi justamente pensar como é que a gente vai mudar a avaliação dos nossos alunos para evitar que eles simplesmente copiem os seus trabalhos do ChatGPT. Né? Então, não sei se tu quer que eu fale sobre essa questão do plágio, né? Não, por favor. Certo. Então, como tu mencionou, que eu disse que é uma questão debatível, né? Então, veja bem, o modelo de linguagem que está por trás do ChatGPT, ele foi treinado usando uma quantidade muito grande de textos, né? Então, ele mais ou menos aprende que palavra segue que outras palavras e que frase segue que outras frases, né? Então, ele leu muitas frases, inclusive frases que, por exemplo, tu mesmo pode ter colocado na internet, ele certamente leu essas frases, mas ele está gerando um texto do zero, e é isso que é realmente impressionante, e esse susto que tu levou quando tu interagiu com o ChatGPT é justamente por causa disso, ele está criando palavra a palavra esse texto, né, do zero, e é um texto que, por mais que ele seja inspirado, ou seja, tenha uma influência de outros textos, ele é um texto que está sendo gerado pelo sistema, né. Uma coisa que ele não faz, por exemplo, é colocar referências, ou ele ainda é limitado nisso. Às vezes, né? Ele coloca referências, inclusive, às vezes ele cria referências que não existem. Isso que a gente chama de alucinar, né? Como tu estava mencionando, que o sistema, às vezes, ele dá resposta, ele escreve coisas que não estão corretas. É realmente impressionante como ele faz coisas muito certas e muito, muito sofisticadas, mas, às vezes, coisas simples ele pode errar. Né? E é justamente isso que a gente chama de alucinar, no termo que está sendo usado para esse processo. Como é que vocês têm percebido assim, esse uso em sala de aula? Assim, os alunos eles estão se apropriando dessa ferramenta assim, com uma certa restrição ou estão se atirando assim de cabeça e tal, estão, enfim, tateando ainda, né, para perceber o que é, o que pode, quais as informações que... Vocês percebem isso no dia a dia, né? Eu vejo que a gente ainda está na fase muito da curiosidade. E também, como o Rafael comentou ali, da gente incentivar os alunos a utilizarem, né? Pô, vamos ver. Esses dias eu fiz esse exercício em sala de aula, estava explicando determinado conteúdo, pedi para alguém que estava com o computador ali, coloca no chat GPT e vê se... Eu ainda brinquei, vê se eu estou falando bobagem ou não, né? E aí veio um belo texto, pedi para outro aluno fazer, e aí é interessante. Veio um texto diferente, falando mais ou menos a mesma coisa, só que de uma forma totalmente diferente. Se a gente fosse pensar, por exemplo, pegando esses dois alunos, que eles não eram, que não eram o ChatGPT, que eram humanos escrevendo, passaria tranquilamente por dois humanos diferentes escrevendo, sobre o mesmo tema. Então, isso é muito interessante e os alunos estão usando muito na curiosidade, assim. Pelo menos nas interações que eu tive até agora. E, claro, certamente vão utilizar para fazer trabalhos. E aí também entra a questão que a gente estava falando, de orientar. É uma orientação. Pode usar? Pode, eu acho até que deve. A gente tem uma ferramenta que é muito boa,
que leu basicamente boa parte da internet disponível lá em, acho que é setembro de 21, basicamente está tudo ali. Ela aprendeu, entre aspas, tudo aquilo. Então, por que a gente não vai usar esse conhecimento que está condensado, né? Eu acho que tem que usar, eu vejo como muito positivo. E aí, claro, orientar para que não venha a cópia, não venha, enfim, até porque gera informações erradas, isso é importante a gente dizer. Quem estiver assistindo não confia 100% em tudo que ele traz, não pega, por exemplo, eu vou gerar, sei lá, um documento de trabalho, vou mandar ele gerar, vou copiar, colar e vou entregar. Não, lê com calma, analisa, vê se não tem nada errado ali, porque, como eu disse agora há pouco, o próprio ChatGPT coloca como uma possível ocorrência esse erro. E trabalhando com ele, eu já vi vários erros assim, erros claríssimos para um humano, assim, e que acontecem, a tecnologia, ela é muito boa, ela não é perfeita. É isso que eu queria colocar também, que a gente está falando mais especificamente, né, do uso em sala de aula, o uso no setor da educação, né, mas ele é uma ferramenta, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que eu posso colocar ali uma petição, por exemplo, um roteiro de um livro, por exemplo. E aí onde a gente tem um ambiente, digamos assim, controlado, ou com estímulo, ou com o trabalho do professor ali para orientação, é uma coisa, né? Agora, daqui a pouco, essa ferramenta também tem, são os dois lados também, né, que pode acontecer, né? Aí, daqui a pouco, a gente pode também entrar num debate ético da questão, professor. Sim, tem várias questões éticas relacionadas a isso. Inclusive, o que é importante, assim, não sei se vocês ouviram falar que recentemente teve um esforço para parar a pesquisa na construção desses grandes modelos de linguagem, né? Por um tempo, porque realmente algumas pessoas, mesmo pesquisadores, estão começando a ficar assustados com o resultado, com o progresso que está sendo feito, né? A minha opinião é que não adianta parar por 6 meses a pesquisa, né? O que precisa é regular, né? Então a gente precisa urgentemente regular o uso para ter leis que digam claramente quais são os usos aceitáveis dessa ferramenta, né? Que cuidados a gente tem que ter quando a gente usa uma ferramenta dessas, que de fato, como tu muito bem colocou, ela pode ser usada em qualquer ambiente de trabalho, né? Advogados, tem muito do trabalho que os advogados fazem é relativamente braçal, digamos assim, né? Uma construção de um contrato que tem um modelo muito específico de texto, só algumas coisas precisam ser alteradas. Então, certamente esses sistemas vão ajudar, mas não só advogados, né? E jornalistas, né? E qualquer profissão pode ser afetada por isso, né? Mas como bem disse o Rafael antes, no início vai ser muito assim, pelo menos nesse momento agora, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, esse uso sempre vai ser assim, um pouco limitado, vai precisar uma pessoa de qualquer forma para continuar fazendo o seu trabalho, né? Aí agora o que vai acontecer depois que ainda não se sabe. Mas então, essa questão de regulação é super importante porque tem várias questões éticas, né? Todos os algoritmos de aprendizado de máquina, eles têm uma possibilidade de viés, como o Rafael comentou antes, né? Então, é uma coisa que a gente precisa lidar para ter certeza que não tem discriminação sendo feita pelo sistema, né? Que ele não está usando nenhum tipo de, por exemplo, de linguagem de ódio que seria ilegal. Então, uma infinidade de questões éticas e além das questões éticas, as questões práticas de uso no dia a dia também precisam ser reguladas o quanto antes, né? Eu acho que é bem importante. Eu acho que só para complementar, acho que tem um ponto bem interessante nessa questão de, por exemplo, viés ou até gerar um modelo preconceituoso, que é o modelo, ele também aprende com as entradas do usuário. Então, e eu sempre falo uma frase para os meus alunos quando eu estou trabalhando aprendizado de máquina, que é: o modelo ele vai ser tão bom quanto as informações que ele tem disponíveis para aprender. Então, se a gente ensinar ele, por exemplo, a ser preconceituoso, ele vai aprender. Então, o ChatGPT ele tem usado, em cada versão ele reinicia a base dele, ele, entre aspas, esquece o que ele aprendeu com os usuários como uma possível medida para lidar com isso, mas à medida que ele for avançando e que ele for entrando, por exemplo, em usos comerciais, como por exemplo o ChatGPT pode ser muito bem utilizado para responder clientes. Aqueles chats que a gente abre em site, aquilo ali pode-se criar uma versão customizada para determinado cliente, para ele conversar, fazer uma primeira triagem
Por exemplo, eu vou ligar para a minha operadora de telecomunicações, vou entrar no chat deles. Eles podem ter uma versão do próprio GPT treinada especificamente para atender o cliente daquela operadora. Então, vai fazer uma triagem inicial ali para depois, por exemplo, se necessário, encaminhar para o atendente humano. Então, esse tipo de uso é bem interessante, mas ele também, dependendo do treinamento, ele pode gerar modelos que são, por exemplo, preconceituosos. E aí entra toda a questão ética. Nesse sentido, eu queria também, pegando o gancho dessa questão, que eu acho que é bem importante, né, quando a gente fala em internet, redes sociais, porque, ao que me parece que os senhores colocaram aqui, o modelo ele vai aprendendo de acordo com a forma que ele vai sendo alimentado, né? Ou de acordo com a pesquisa que está sendo feita ali, né? E aí, também quero colocar essa questão, a gente entra quase num mesmo debate que a gente está tendo das próprias redes sociais, das próprias plataformas, como restringir aquele tipo de linguagem, como restringir... O ChatGPT está caminha nesse ponto também, daqui a pouco? Sim, a empresa que fez o ChatGPT, ela tem uma grande preocupação com isso, né? Então, só explicando, o sistema ele aprende com textos que foram usados durante o treinamento do sistema, né? Então, textos que praticamente a internet inteira, a Wikipédia inteira, muitos livros, né? Todo esse texto foi usado para treinar. Quando a gente está conversando, justamente por essas questões, para evitar que um usuário faça alguma sacanagem com o sistema, claro, existe um contexto de conversa. Então, por exemplo, enquanto tu está conversando, tu escreve uma coisa, ele escreve outra, tu escreve outra coisa, ele consegue acompanhar um pouco disso que está sendo escrito naquela conversa, ele se lembra as coisas que tu disse para ele no início da conversa, mas ele não aprende nada com isso, né? Então, essa informação, essa interação dos usuários, ela fica restrita àquela conversa. Isso é a primeira coisa que é bem importante. Outra coisa é que a empresa que coletou esses textos que iam ser usados para fazer o treinamento, eles tiveram algum cuidado em evitar que textos, por exemplo, de discurso de ódio, etc., fossem retirados, né? Isso exigiu um trabalho manual muito grande, inclusive contratando pessoas de países da África, por exemplo, né? Então tem toda uma questão ética também relacionada a isso. E mais do que fazer essa filtragem, também tem uma coisa importante que, em comparação do modelo de linguagem que foi usado como base e o próprio ChatGPT, ele aprendeu através de pessoas ensinando ele também, né? Então, por exemplo, uma coisa que se faz é depois que o sistema consegue gerar respostas, uma pessoa foi apresentada para essa pessoa 3 possíveis respostas e ela diz assim, essa aqui está melhor. Eu como pessoa, eu prefiro essa resposta do que aquelas outras 2. Essa informação das pessoas, dos seres humanos, que são essas pessoas pagas pela empresa que construiu o ChatGPT, isso também influencia na maneira como o ChatGPT dá as respostas. Como a gente conversou aqui, ele pode ter daqui a um pouco dados que não são corretos, alguma informação e tal, mas ele seria um veículo, uma ferramenta passível de transmitir fake news também, por exemplo? Sempre existe a possibilidade. Então, em nenhum modelo... como eu falei, a tecnologia é muito boa, ela não é perfeita. Então, e o modelo, ele vai, como o Rafael falou, ele vai sempre trabalhar num contexto. E dentro de uma conversa que eu estou tendo com eles, a conversa pode ser longa. Quando a gente abre o ChatGPT, no canto esquerdo ali ficam várias conversas, como na rede social seria um chat com cada pessoa, né? Que ele até coloca um título para o tema que tu está conversando. Naquele contexto, ele vai, como o Rafael falou, ele vai lembrando o que foi conversado ali. Saiu daquele contexto, ele tem algumas ferramentas até para não comprometer o modelo, que ele tenta esquecer aquilo ali. Ele não aprende aquilo ali de fato no modelo, né? Mas naquele contexto ele aprende. Então, se daqui a pouco a gente começar a induzir ele, eu não tentei fazer isso, mas daqui a pouco, imagino, se começar a tentar induzir ele a gerar fake news, pode ser que ele gere. Claro, ele não vai disseminar, mas ele vai gerar, é uma possibilidade, sim. Só para complementar exatamente essa ideia, né? De fato, enfim, como existem fake news na internet e o texto da internet todo foi utilizado para treinar ele pode acabar gerando uma coisa que lembra alguma fake news que foi usada para ensinar o sistema. Né? Então, realmente tem esse problema.
E apesar das empresas que fazem esses modelos tomarem algumas providências, assim, tentarem evitar que isso aconteça, é uma possibilidade. Então, esse problema das fake news já era um problema muito sério e, enfim, não dá para dizer que essa ferramenta em particular não vai piorar ainda essa possibilidade. Isso vai ao encontro do que eu falei, que o modelo ele é tão bom quanto os dados que ele tem disponíveis para aprender, né? Se ele aprendeu com uma fake news, isso, exatamente. Ou se ele aprendeu com uma quantidade de fake news que certamente existiam ali em 2021, né? A gente estava numa época de pandemia em que a gente sabe que teve um boom de fake news, né? Então ele certamente alguma coisa passa nesse filtro. Obviamente a empresa que cria o modelo toma vários cuidados para que isso não chegue no modelo. Mas não dá para garantir que não passou nenhuma fake news, que daqui a pouco ele não vá reproduzir aquilo, né? Ou que ele não vá gerar uma fake news dentro do contexto da conversa com o usuário, né? Deixa eu colocar uma outra questão aqui que a gente citou assim mais, passou rapidinho aqui no início, que eu até anotei uma palavra aqui que o professor falou, que é estilo, né? Então, assim, nós estamos em sala de aula e o professor, evidentemente, no trato com os seus alunos ali, ele sabe quem que escreveu e quem não escreveu, né? Até por uma forma de escrever, né? Imagino que até se incentive as individualidades da forma como se escreve, da forma como se coloca, como se expressa, né? Que, enfim, traz a sua bagagem cultural e aquilo se traduz na forma como está sendo escrita, né? Isso é importante também, né? Porque é uma questão que isso não muda, né? Claro, tu aperfeiçoa a forma de escrever e tal, mas o teu jeito de escrever, o professor, ele tem esse feeling, essa sacada ali, né? Não, com certeza. Não foi tu que escreveu, né? Para o aluno saber, a gente consegue identificar. Ou no mínimo ter... Sim, tá muito bom, mas eu sei que... Ou no mínimo ter levantar uma dúvida ali. Será que foi o aluno mesmo que escreveu? Porque está acostumado a ler textos daquele aluno. Mesmo alunos que escrevem eventualmente muito bem. Não é o fato de o aluno escreve mal e o modelo vai escrever bem, não. O aluno escreve bem, mas ele tem o próprio estilo, né? Eu escrevo, eu tenho o meu próprio estilo. Cada um de nós aqui tem, né? Tem, inclusive, sistemas que tentam quantificar a probabilidade de que um texto tenha sido escrito por um sistema de inteligência artificial. Porque, claro, as características não são exatamente as mesmas em termos linguísticos, né? Mas isso que tu comentou sobre estilo, eu acho muito interessante para mim. Uma das coisas mais impressionantes é quando alguém pede assim, escreve um poema sobre um assunto qualquer, TV Câmara, por exemplo, né? Que não seria, assim, naturalmente um assunto de uma poesia, mas escreve uma poesia sobre a TV Câmara no estilo do poeta, sei lá, Vinícius de Moraes, né? E é incrível como ele gera exatamente no estilo daquela pessoa, né? Porque ele conhece tantos textos do Vinícius que ele sabe quais são as probabilidades das palavras serem usadas, né, para aquele poeta em particular. E também sabe que palavras estão associadas com o assunto que tu pediu. Então, é realmente muito impressionante. É a inteligência artificial, né? É o trabalho da inteligência. Deixa eu colocar uma questão aqui também, né? Que a gente está conversando e se apropriando desse tema aqui. Eu estava conversando com os meus colegas aqui um pouquinho também antes de gravar o programa, né? Perguntando para eles, né? Que perguntas vocês fariam, né? Sobre ChatGPT, né? Aí, a principal, né, como a gente já colocou aqui, vai tirar o nosso trabalho? Não sei, deixa eu perguntar, né? Deixa eu perguntar aqui, né, pra gente como jornalista, que eu pedi uma reportagem e veio a reportagem, né? Então, essa, evidentemente, é uma preocupação também nossa, né? Mas ele não vai substituir o teu estilo. Essa é a grande questão. Ele pode, eventualmente, gerar informação errada. Eu acho que vai ajudar muito o trabalho. Acho que daqui a pouco... O Rafael falou antes, eu preciso fazer o resumo de uma reportagem. Ou o resumo de um artigo. A gente lê muitos artigos na academia. Por que não pedir esse resumo? É para o meu conhecimento, é para gerar daqui a pouco uma ideia inicial. Eu acho que para isso é muito bom utilizar. Agora, a gente precisa, eu tenho certeza que não vai substituir, porque a gente precisa, no mínimo, de pessoas que saibam perguntar para o ChatGPT. Não adianta eu dizer para ele, escreve uma reportagem sobre a TV Câmara. Ele vai escrever, alguma coisa vai sair. Agora, qual é o enfoque que eu quero dar? Enfim, tem todo aquele toque humano de como que eu quero passar isso pro meu leitor ou para quem vai assistir. Enfim, eu não sou defensor de que a IA vai substituir as pessoas. Tecnologia em si.
vai substituir sim em alguns trabalhos perigosos, que colocam, por exemplo, o ser humano em perigo, sei lá, submarinos que, para pegar um exemplo que não necessariamente é inteligência artificial, submarinos que operam a grandes profundidades. O humano pode operar? Até pode, mas é bem complexo e agride demais o corpo humano. Então, para esse tipo de trabalho, aí sim a tecnologia vai substituir. Agora, para trabalhos intelectuais, eu não vejo isso acontecendo, porque a gente precisa sempre ter uma interação com o sistema. O sistema nunca vai ser perfeito, nunca vai ter o toque humano. Isso é muito difícil de se conseguir fazer dentro de uma inteligência artificial, algo que realmente tenha o sentimento humano, que saiba como que passar, como que a entonação daqui a pouco de uma palavra vai poder afetar aquele resultado, enfim. Então, eu diria assim, eu sou bem otimista quanto a isso. Eu acho que não substitui, porque a gente vai precisar da interação humana sempre. O professor colocou uma coisa importante, né? Saber o que e como perguntar, né? E a própria checagem do fato, né? Que é fundamental. Né? Sim, com certeza, nesse momento, concordo plenamente com o Rafael, não tem nenhuma possibilidade da IA substituir as pessoas, né? Por exemplo, pensa um médico, né? Existem ferramentas de IA que facilitam muito o trabalho dele, ajudam ele a detectar, por exemplo, alguma coisa numa imagem, né, ou a fazer algum diagnóstico, mas é claro que a gente não pode substituir o médico, né? Mas assim, pensando num futuro mais distante, né, quer dizer, a IA está progredindo. Agora, nesse momento, o ChatGPT pode alucinar e dizer uma coisa completamente errada, então a gente não pode confiar nele. Mas isso provavelmente vai diminuir com o tempo, né? E tem outra coisa que os humanos também cometem erros, né? Então ninguém é perfeito. A gente reclama que a IA não é perfeita, mas a gente também não é, né? Então a questão é, em algum momento talvez valha a pena a gente usar a IA para substituir pessoas uma grande quantidade de empregos, que agora a gente nem pensaria, né? Mas como é que vai ser o futuro, né? Essas questões elas me interessam bastante. Assim, a gente já viu que mesmo no futuro mais próximo, assim, os trabalhos vão ficar mais fáceis, né? Então, por exemplo, se fica mais fácil para o advogado fazer as coisas usando o ChatGPT, a empresa vai precisar contratar menos advogados também, né? Então, aos poucos é possível que os empregos vão começar a desaparecer, né? Então, como é que o mundo vai funcionar esse novo mundo? Talvez seja muitos e muitos e muitos anos distante de nós, né? Mas a gente tem que começar a se preocupar sobre isso. Sim, eu acho que reduzir, sim. Por exemplo, tornar o trabalho mais fácil ao ponto de, enfim, poder reduzir a mão de obra, tornar o trabalho, isso eu acho que sim. Mas eu acho que isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade, né? E o humano acaba se reinventando. E sim. Eu sou bem otimista nesse sentido de que a humanidade vai conseguir se reinventar, vai conseguir focar naquilo que depende do humano para melhorar ainda mais, criar novas tecnologias, enfim, parar de fazer o trabalho braçal que a gente faz hoje e poder pensar no que realmente importa, e eu acho que isso tem o potencial de fazer a humanidade evoluir ainda mais rápido. Exatamente, é isso que é importante, né? A gente tem que pensar também que, enfim, a gente tem esses problemas para resolver, mas pensa quantos problemas, por exemplo, a sustentabilidade do planeta, quantas coisas a IA pode realmente nos ajudar de maneiras que a gente nem sabe ainda, né? A resolver, achar cura para doenças que a gente até hoje não encontrou. Então, realmente, o potencial é gigantesco. E eu concordo que, assim, é possível que a humanidade prossiga de uma maneira que a gente nunca queira substituir pessoas em alguns empregos, por exemplo, um jornalista, né? Eu não gostaria de estar aqui conversando com um robô, por mais que ele te fizesse as mesmas perguntas que tu fez. Então, né? Mas por outro lado também, assim, são relativamente poucos empregos em que a gente realmente gostaria de ter a pessoa, né? Poucos, né? Enfim, é difícil a gente quantificar isso, né? Certamente muitos empregos que a gente não tem já contato com uma pessoa, talvez esses empregos possam ser completamente automatizados, né? Sem falar das questões que envolvem risco, né? Por exemplo, trabalhar numa fábrica sempre envolve risco. Então, enfim, né? Eu acho que eu sou um pouco menos otimista que o Rafael. Mas enfim, também há... mas é uma discussão. Não, é um programa inteiro. É verdade. Não dá para terminar aqui. A inteligência artificial, evidentemente, ela já se provou que a qualidade dela, né, o quanto ela é importante, né, para nos auxiliar, né, não dá para tratá-la como inimiga, né, nesse momento. Saber lidar com ela, né, e para
que seja uma ferramenta de auxílio, né, para nossa evolução enquanto profissional, né? Uma outra questão que eu estava pensando aqui também, claro, eu não cheguei a me aprofundar ou buscar outros temas de forma mais avançada ali no ChatGPT, mas sempre que a gente tem, especialmente trazendo de novo para a sala de aula, né, sempre num trabalho de conclusão tem que botar lá a fonte que tu pesquisou, bibliografia, né, e aí que tá, acho que essa também é a grande diferença, né, porque ali é a fonte, né. Sim. E isso é um problema, inclusive, o Rafael comentou brevemente, mas o ChatGPT, isso eu já consegui reproduzir, conversando com ele. Ele pegou uma parte de uma referência, uma parte da outra, ele gerou uma referência inexistente, por exemplo. E colocou lá, isso aqui saiu dessa referência. Não, isso aí está errado. Né? Então, ele também tem as suas limitações, né? Enfim, é algo que a gente precisa estar de olho, né? E claro, eu tenho certeza que vai evoluir, que ele vai começar a errar menos, mas eu ainda acho que sempre vai precisar ou sempre, pelo menos, olhando assim, curto, médio prazo, pelo menos lá, sei lá, daqui a dezenas de anos pode ser que mude, e provavelmente vai mudar completamente a visão, mas eu acho que hoje a gente ainda precisa muito dessa interação. Eu queria comentar sobre essa questão de autoria. Pois não. Enfim, de fato, assim, essa questão, ela, inclusive para a gente que trabalha como pesquisadores, né? Então, quando a gente publica artigos, as conferências também se preocuparam, da mesma forma como as universidades se preocuparam. Como é que isso vai impactar a avaliação que a gente faz dos alunos? As conferências se preocuparam. As pessoas vão estar usando o ChatGPT para escrever os seus artigos, né? Claro que não vai escrever o artigo inteiro, porque, enfim, eu que tenho conhecimento sobre o trabalho que foi feito e tudo mais, mas, por exemplo, eu posso pedir para ele gerar resumos de outros trabalhos, que eu uso esse texto que foi gerado, né? Agiliza muito o trabalho. Então, tem essa questão, né? Então, algumas conferências não permitem, outras permitem, outras exigem que seja deixado claro que ele foi usado, como que ele foi usado. Algumas pessoas até já colocaram ele como coautor de artigo, né? Então, ele, né? Enfim, o sistema, né? E tem outra questão que é relacionada com essa questão de autoria, que é muitas pessoas reclamando, os meus textos estão na internet, eu não queria... ou as minhas imagens, por exemplo, para artistas, né, para os sistemas que trabalham com imagens, tipo o DALL-E, o Midjourney, esses outros. Eu não queria que ele usasse, né, esse texto, essa imagem é propriedade minha. Né? Quem é que deu o direito da empresa usar esse texto para treinar o sistema deles? Mas, enfim, por outro lado, essas coisas elas são tiradas da internet. Né? Quando uma pessoa faz a escolha consciente de botar uma coisa na internet, publicamente, né, é pública. E essa é uma questão também, né? Daqui a pouco deixar claro, né, quando é usado, né, quando foi feito o uso, né, do ChatGPT, porque na própria pesquisa, não sei se é bem esses termos que são usados ainda, né, quando a gente pesquisava na internet, acesso em, disponível em, né, então isso tá claro ali que tu foi para a internet, pesquisou, tá nessa página aqui e tal, né, da data tal, né. Isso é algo que a gente também vai ter que se adaptar, né, a partir do momento que a gente usa, correto é referenciar, né. Claro, é diferente referenciar um ChatGPT, porque não é claro exatamente de onde que veio, porque ele cria aquele texto. Né? Ele tem uma base enorme, ele interpreta aquela base de acordo com o contexto que a gente está provendo para ele, e ele gera um texto que a gente pode, entre aspas, colocar como original. É do modelo, mas é original. Com base no conhecimento dele. Não dá para dizer ainda, né? Segundo o ChatGPT, né? Conforme o ChatGPT. Porque se, por exemplo, eu colocar lá exatamente a busca que eu fiz no ChatGPT, sei lá, a pergunta que eu fiz para ele gerar aquele texto, se outra pessoa for executar, existe uma possibilidade muito grande que ele gere outra resposta. Claro, provavelmente até respostas bem coerentes uma com a outra, mas com a escrita diversa, né? Então... Mas eu acho que o ponto aqui utilizou, a gente precisa informar que utilizou. Pesquisa é isso, a gente não pode... senão, pode ser considerado inclusive plágio. Né? Então, acho que tem que deixar claro, usou o ChatGPT, legal, usou ele como uma ferramenta, acho que esse exemplo que o Rafael traz, de, por exemplo, eu tenho que resumir uma dezena de artigos para usar em trabalhos relacionados à minha abordagem. Talvez seja um potencial uso para ganhar tempo com o ChatGPT. Principalmente se tu já leu o artigo. Já li o artigo, eu sei do que ele se trata,
mas eu não quero investir o tempo aqui para fazer essa tarefa que, de certa forma, é repetitiva, né? Então, eu peço para ele, reviso o texto, enfim, e de alguma forma eu vou ter que informar ali que foi utilizada a ferramenta, né? Aquela ficha de leitura que a gente fazia, né? Lia um livro, fazia uma fichinha de leitura, né? Daqui a pouco tá Ficou bem mais fácil hoje em dia, né? Só que aí é importante a gente dizer, ele até pode gerar uma ficha de leitura boa, mas ele não substitui o teu conhecimento de ler o tua documento, percepção, né? A tua relação. Então, ele vai dar um resumo ali que, legal, serve muito para agilizar o nosso trabalho, mas ele não substitui a leitura, né? Isso acho que tem que ficar extremamente pessoal, né? claro. Não tem teu toque ali, né? Tua relação com a não, pesquisa. E o teu aprendizado vai ser diferente. Tu lê, por exemplo, o volume inteiro do artigo, ou tu lê um resumo de, sei lá, 2 parágrafos que o ChatGPT vai gerar. Então, tu até pode pegar a lógica que está escrito ali, mas tu não vai pegar o conhecimento. Então, isso é outra coisa que, a meu ver, ele não substitui a leitura. Tá certo. Bom, e evidentemente, né, que é uma oportunidade também dessa nova tecnologia de fazer esse trabalho, né, especialmente como os senhores têm feito em sala de aula, né, que é estabelecer ou lidar com essa cultura de educação digital, né, trabalhar especialmente com os jovens, né, de como lidar com a forma correta, né, e como ter essa tecnologia de maneira aliada, né, à sua geração de conhecimento, né, e crescimento profissional, né. Isso é inegável também, né. Para os senhores, como é que foi o primeiro contato de vocês com o ChatGPT? Assim, isso causou alguma surpresa, algum espanto, alguma angústia? Para mim causou alguma surpresa, assim, porque, na verdade, as primeiras interações que eu tive foi colegas contando interações que eles tiveram com o ChatGPT, né, antes de eu mesmo utilizar. Então, já tinha essa impressão, porque realmente, comparado com o que tinha antes do ChatGPT, o progresso do ChatGPT especificamente, ele é muito grande, né? E o que é mais impressionante ainda é o GPT-4, que é o que veio depois do ChatGPT, né? Que a gente ainda não tem acesso, só quem paga. Esse era pago, né? O 4? O 4 ainda é pago, Mas ele é um modelo de linguagem bem maior que o GPT-13 e ele tem habilidades realmente incríveis, né? Inclusive de fazer raciocínios como as pessoas fazem, planejar alguma coisa, é realmente bem impressionante. Eu também fiquei positivamente impressionado com ele. Eu imaginava, porque a gente já utilizou várias ferramentas desse tipo, mas perto do GPT a gente pode dizer que ferramentas bobas, né? Porque por melhores que fossem, eles não tinham essa capacidade de se adaptar tanto ao contexto. Acho que o ChatGPT ele é muito bom em se adaptar ao contexto que a gente passa para ele. Eu fiz vários exercícios com ele em diversas áreas que eu não entendo, inclusive, até para ver o que ele traz, né? E ele é muito bom em se adaptar ao contexto, em rapidamente gerar uma conversa com o usuário. Então, por exemplo, eu perguntei sobre determinado assunto. Eu quero saber mais, eu posso voltar e perguntar para ele, fala mais sobre esse ponto. Tá, mas aqui eu não concordo contigo. É interessante fazer esse exercício. Pega e diz que não concorda com o ChatGPT. Ele vai trazer argumentos. E, eventualmente, ele vai assumir, por exemplo, eu estava errado aqui. Sim. E outra coisa que é incrível é que ele consegue fazer isso não só para texto, mas também para código, né? Então, para nós que trabalhamos com ciência da computação, é ainda mais impressionante, né? Então, tu pede para ele te mostrar um algoritmo que resolva um problema, e aí tu discute com ele aquilo, diz assim, não, esse algoritmo, nesse pedaço aqui, ele está errado. Né? Então, ele mesmo descobre o erro e corrige, então, realmente é tudo muito impressionante. Mesmo para quem... Eu fico imaginando para quem não tem contato, né? cotidiano com isso, o impacto que foi. Eu fiquei muito impressionado, né? Porque é muito... Para quem não acessou ainda, tem lá, vai no ChatGPT lá, tem que fazer um cadastro ali, né? Fazer um cadastro e tal, né? Cadastrar seu e-mail e tal. E aí a pessoa entra, assim, só em termos de comparação, né? Tu vai lá no Google, dá determinado assunto, ele te dá uma série de links, né? Para te entrar e tem uma infinidade de material. Mas ali não, no ChatGPT tu digita a mesma coisa que tu digitou lá no Google, por exemplo, e ele te dá um texto ali, né? Ele já te dá tipo aquele apanhado que ele faz, né? Do que teria lá no Google, naquele monte de link lá, ele já te dá praticamente pronto ali. E agora, inclusive, está sendo incorporado o mecanismo de busca, né? O mecanismo no Bing da Microsoft. A Microsoft comprou 49%
da empresa que criou o ChatGPT e está integrando isso com o mecanismo de busca. Então isso também vai impactar muito na forma como a gente faz as buscas. E eu estou dando o exemplo da Microsoft, mas certamente o Google já tem, por exemplo, um modelo de linguagem próprio que provavelmente a chegada do ChatGPT vai acelerar a disponibilização desse modelo pela Google, para não ficar atrás no mercado, né? Então, eu acho que não é só o ChatGPT em si que traz a inovação, ele vai fazer com que outras empresas também inovem e a gente tem um crescimento grande em termos de tecnologia, em termos de ferramentas disponíveis para o público. Perfeito. Muito bem, passou rápido aqui, né, um bom papo, né, e sobre essa nova tecnologia a gente precisa, evidentemente, se apropriar dela, treinar, enfim, ir lá pesquisar para ver o que serve, né, o que não serve a gente descarta, checa, enfim, vai lá, confere a informação realmente se é aquilo que está sendo dito ali, então usando com todos os cuidados, né, as devidas restrições ali, né, acho que a gente consegue fazer um uso racional, né, digamos assim, um bom uso, né, da sua ferramenta, tecnologia, das redes sociais de forma geral. Bom, eu quero agradecer aqui ao professor Dr. Rafael Kunst, coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada da Unicinos. Professor, muito obrigado pela gentileza, por dividir aqui os conhecimentos com a gente. Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição. Sempre bom bater um papo também. Agora que tu falaste que acabou, fiquei impressionado, passou muito rápido. Passou rápido. Deixa eu também agradecer aqui o professor da Escola Politécnica da PUC do Rio Grande do Sul, Rafael Bordini. Professor, também muito obrigado pela gentileza, por dividir aqui seu tempo e conhecimento com a gente. Prazer, também fico à disposição para essas questões realmente que são muito importantes para todo o futuro da humanidade, né? Tá certo, já fica o convite aqui para os nossos professores aqui para a gente fazer uma nova rodada aqui. Eu vou tentar me familiarizar mais aqui também com o ChatGPT, fiquei bastante curioso, né? Até nessa questão do diálogo ali que a gente consegue estabelecer com ele para, enfim, né, ficar um pouco mais sabido nessa questão aí do ChatGPT. A você de casa que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Mais informações, acesse as nossas redes sociais, visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.